Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria, recebam a paz do Senhor. Meus irmãos, podeis assentar? Damos graças a Deus, uma vez mais, pela oportunidade de estarmos juntos. Não tá bom. Glória a Deus. Agradecendo a Deus pela oportunidade, também pela vida do nosso pastor Fábio, que nos comunicou que não estava muito bem de saúde e que não estaria aqui hoje. Quero deixar minhas considerações ao pastor dessa igreja, também a sua muito digna esposa e filho. Deus continue abençoando a vida do pastor Fábio. Disse a ele que nós estamos orando por ele, pela sua saúde. E agradecer a Deus pela vida do pastor José, que nos recebe sempre muito bem, juntamente com seus obreiros, com o corpo ministerial dessa igreja. Deus abençoe. Pastor José, obrigado mais uma vez. Essa receptividade da igreja do Jardim Miriam. Deus abençoe a vida de todos os irmãos de uma forma especial. O Gabriel, que foi até minha casa para nós subirmos juntos. Gabriel Carvalho, Deus abençoe. É um amigo já. Meus irmãos, eu quero ler um texto muito, mas muito bem conhecido de toda a igreja, para a gente discorrer um texto aqui. 2 Reis, capítulo 4, por favor. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Versículo 1. Que nos diz assim. Todos acharam, amém? A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas ou vasos a todos os teus vizinhos, vasilhas ou vasos vazios, não poucos. Depois entra e fecha a porta sobre si e sobre seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ficando somente na parte A do versículo 5, diz assim: partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Amém. Como hoje é uma noite específica para falar sobre família, existem diversidade de textos dentro da Bíblia Sagrada, principalmente falando dentro do Velho Testamento, acerca de família. E família, na verdade, é algo que nasceu no coração de Deus. Deus é quem instituiu a família. E nós temos essa certeza, esta convicção em nossos corações. Mas esse texto sempre me chama a atenção, pois o mesmo não fala e não trata
tão somente, segundo a interpretação de alguns pregadores, em uma visão de prosperidade, da multiplicação do azeite, e que vai finalizar aqui, o versículo de número 7, falando de que a mulher viveu do restante do azeite. Mas existe uma analogia contida dentro do capítulo 4, e isso aqui é muito interessante. É bem verdade que gastaríamos aqui, num todo, mais ou menos aí 1h30 para falarmos do capítulo 4 inteiro. Por quê? Porque o capítulo 4, num todo, fala de duas famílias. E é interessante, porque a primeira família aqui, ela tem uma necessidade. E a segunda família também tem uma necessidade. Só que o interessante, quem vai se destacar nessas duas famílias do capítulo 4, são duas mulheres que vão exercer aqui um papel fundamental dentro da casa. Por quê? Porque enquanto a primeira família representada do capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 7, está falando desta mulher e o seu marido morre e é um profeta, ou seja, é alguém que tem ministério. Do capítulo 4, versículo de número 8 a seguir, vai falar de outra mulher, mas o marido não está morto, porém, ele não aparece tanto na história, apenas para trazer algumas indagações à vida desta mulher. O interessante é que o nome de ambas as mulheres não aparece na história, mas elas exercem um papel fundamental dentro do capítulo 4. Então, usando a linguagem análoga, ou teologicamente falando aqui, usando uma linguagem tipológica, na verdade, as personagens contidas dentro de todo o capítulo 4 têm um significado muito importante. Então, cada personagem está tipificando aqui, na verdade, algo importante para nós. A mulher, ou as duas mulheres contidas no capítulo 4, a primeira delas, falando da viúva, aponta para Israel. A outra mulher, chamada de Sunamita, aponta para a igreja do Novo Testamento. Então, observe que aqui não há, na verdade, uma distinção, mas a gente precisa de tempo para poder explicar aqui, dentro dessa analogia ou dentro dessa tipologia, o sentido e o significado do porquê estas duas famílias estão aqui de uma forma, dentro do capítulo 4, distintas. Mas preste bem atenção nisso aqui. O interessante é que em todo o capítulo 4, quem é o personagem central, primordial, prioritário é Eliseu. Eliseu é o único dos profetas que recebe o título de santo homem de Deus. Se você procurar os demais profetas na Bíblia Sagrada, nenhum deles recebe tal título como este. Então, Eliseu, dentro do capítulo 4, é a figura, é a tipologia do próprio Deus. Então, escute bem, as duas mulheres apontam aqui, primeiro, a primeira, que é a viúva, aponta para Israel, que é povo de Deus. A segunda aponta para a igreja. Por quê? Nós vamos perceber aqui o desnível de ambas. Enquanto uma vive numa realidade terrena, física, ainda que haja um sentido espiritual, mas falando de um patamar e de uma estatura, na verdade espiritual, há um desnível aqui. Então a viúva vive numa realidade, porém a sunamita vai estabelecer outra realidade. Então observe que enquanto uma vive no patamar de baixo, a outra sunamita, apontando para a igreja, vai viver no âmbito, ou vai construir, ou vai edificar um âmbito superior. Para a gente ganhar tempo, então vamos lá. Falando, na verdade, dessas famílias, observe que esta mulher que aparece, ou esta viúva, aponta para Israel. Por que para Israel? Velho Testamento, povo de Deus no Velho Testamento. Seu marido que é o profeta, que morre. Então, se ele era profeta, ele tinha ministério. E tendo ministério, porém, a dívida que ele deixa, é interessante isso, dentro dessa linguagem análoga ou tipológica, me entenda pelo amor de Deus. A mulher aponta para Israel,
o profeta que morre e que deixa uma dívida. E que dívida é essa? É uma dívida impagável. Então, ninguém dentro dessa sociedade, da realidade que esta viúva vive, tem condições de pagar esta dívida. Por quê? Porque ela vai buscar auxílio do homem de Deus, ela vai buscar auxílio de Eliseu. Só que havia uma lei determinada por Deus, e esta lei está contida no livro de Levíticos, capítulo de número 25, e a partir do verso de número 35, que vai falar que todo aquele que sofria, na verdade, de uma deficiência física ou de uma mutilação no corpo, ou que tivesse qualquer tipo de necessidade ou padecimento financeiro, deveria receber o auxílio ou a partilha dos bens de outros juntamente consigo. Isso aqui, na verdade, era a lei que Deus havia determinado acerca da fraternidade. Porém, ninguém dentro dessa realidade, na sociedade aqui, da viúva, tem condições de pagar a dívida. Então, esta dívida é uma dívida impagável, e esta dívida só vai ser paga mediante a uma direção e uma orientação de Deus. Então, sendo assim, a dívida sendo impagável, não tendo homem na terra que pudesse pagar essa dívida, então este homem que deixa esta dívida, ou este profeta, é uma analogia, me entenda, aponta para Adão. Por quê? Adão deixou uma dívida grande ao desobedecer a Deus lá no jardim. E desobedecendo a Deus, não houve homem na terra que pudesse pagar a dívida que Adão, na verdade, deixou desde o Éden. Então, somente Deus enviando seu Filho amado, Jesus Cristo, para vir à terra e pegar a dívida que era contra nós, a cédula que era contra nós, e cravá-la na cruz do Calvário. Por isso, a nossa dívida foi paga mediante a Jesus Cristo. Então, nesta linguagem análoga, por favor, me entenda. A mulher aponta para Israel, seu marido aponta para Adão. Seus descendentes apontam para a descendência, para a sua posteridade, ou seja, os demais israelitas. Porém, aqui Eliseu, que aponta para Deus, que é a figura de Deus, observe que vai entrar outra personagem, porque quando a dívida surge, ou quando o marido morre, vai aparecer o credor, e o credor é o inquiridor da dívida. Porém, nós sabemos que o termo credor é aquele que empresta a juros exorbitantes, aquele que empresta com usura. Mas há um termo, na verdade, em hebraico, chamado nasha, ou nashá, que aponta aqui para aquele que engana, para aquele que dá com uma mão, porém toma com a outra. Isso aqui aponta para o inimigo. Então observe que dentro dessa linguagem análoga, então aqui o credor aponta para o diabo. Então entenda que ele aparece nesse sentido aqui, e o interesse dele não é levar nada, porque dentro do contexto bíblico e dentro da sua hermenêutica, nós não vemos condição material, financeira desta mulher para dar algo em troca, ou para saldar a dívida de seu marido. Então, assim sendo, quando ele olha, ele não quer levar, vamos se dizer se fosse nos dias de hoje, ele não queria o carro, nem a casa, nem a geladeira, nada. O que ele foca é nos filhos desta mulher. E é aqui que eu quero fazer algumas aplicações. Por quê? Porque não vai dar tempo de falar da sunamita. Então vamos se ater apenas aqui nesses 7 versículos do capítulo 4. Então observe que havia toda uma cultura tradicional acerca do matrimônio, acerca do casamento. Dentro do conceito judaico, na verdade não existia namoro. O que existia era, na verdade, o interesse de um rapaz pela moça. E havendo esse interesse do rapaz pela moça, ele não ia diretamente na moça, ele ia diretamente ao pai da moça, diferente dos nossos dias. Hoje, na verdade, alguém que pretende se relacionar com alguém, primeiro vai lá, seduz a moça com suas lisonjas e depois vai tentar conquistar o pai da moça. Se nós lembrarmos aqui os mais antigos, com todo o respeito da expressão,
e lembrarmos de 40, 50 anos atrás, um rapaz que tivesse interesse na moça, ele conquistava o pai da casa primeiro. E o pai sendo conquistado e o pai analisando a vida de um futuro pretendente, ele julgava o caráter daquele rapaz e então o pai, sem que antes o pretendente pedisse a mão da moça, o próprio pai dizia à moça: veja que é um partidão para você, pois é um homem trabalhador, é um homem de caráter, e assim por diante. Mas hoje é diferente, primeiro se conquista a moça, depois se conquista a mãe, para conquistar o pai por último. Então em muitas ocasiões, quem é o último a saber da notícia dentro da casa é o pai. Mas porém dentro dessa realidade, dessa situação, tanto que é tradicional no conceito judaico, então pedia-se a mão da moça ao pai, o pai concedia olhando para a família do rapaz, porque tudo isso era observado, por isso que a gente se depara com matrimônios dilacerados, por isso que a gente se depara com casamentos que vivem sob a aparência, sob a hipocrisia, é uma realidade. Então observe que até problemas psíquicos, traumas psicossomáticos causados no passado pela criação que os filhos tiveram, de acordo com seus pais, eles estão levando esse trauma dessa doença psíquica, ou como pode ser chamada de psicossomática, que é da alma, que é um trauma. Então observe que eles acabam levando isso adiante. Não é uma questão de, como se diz aí, de maldição hereditária, não, é uma questão de princípios aqui, na sua mente. Então entenda que aquilo que na verdade os pais fizeram no passado, ou na fase do crescimento de seus filhos crescem muitas das vezes entendendo que aquilo é permitido dentro do relacionamento. Só que no conceito judaico e também nos princípios estabelecidos como cristãos que nós somos, não é dessa forma que funciona. Então o rapaz ia lá, pedia a mão da moça, o pai concedia, a moça era desposada. A palavra desposar significa se comprometer com a moça. Então não existia namoro, não era como hoje, não, e aperte o cinto aí os solteiros aí, os jovens adolescentes, não era como na época aqui do Velho Testamento, que namoro era como hoje, não, pelo contrário, quando o rapaz desposava a moça, ele ia lá, pagava o dote por ela, já disse isso aqui uma certa feita no congresso, mas torno a reforçar, dizendo que ele pedia a mão da moça, pagava o dote por ela, voltava, trabalhava para construir a casa. Ele não ficava de pega-pega com ela, é verdade. Não ficava amassando, experimentando para depois casar. Não, irmão. Completamente ao contrário aí. Ele primeiro, se ele quisesse tocar ou beijá-la, que eu não vou entrar aqui num termo que na verdade é um termo de origem grega, que se chama aptomai, que é o mesmo sentido de ato sexual, porque a troca de saliva é um ato sexual. Então na expressão do original grego, me entenda pelo amor de Deus. Por isso que alguém que aperta a massa, irmão, não vou entrar nisso aqui, porque senão a gente vai entrar quase em um estudo sobre questões de namoro. E se a gente parar para ler Ezequiel capítulo 23 e associar com os toques que Jesus dava em algumas pessoas, e pegando essa tradução do seu original, irmão, a gente vai apanhar muito aqui, e aí vai desconstruir toda a ideia e fundamento do que é namoro em nossa realidade. Por isso que no passado alguém que queria namorar ficava presente na sala juntamente com os pais, para pegar na mão levava muito tempo. Mas hoje mudou, não é verdade? Mas não vamos entrar nisso. Então ele fazia o quê? Ele ia trabalhar, construir a casa, porque alguém que quer ter uma casa e uma família muito bem solidificada, fundamentada, deve seguir à risca os princípios e ensinamentos de Deus. Alguém está aí? Diga amém. Então, vamos lá. Quando isto acontece, eles estão orando, sim ou não? Porque nós estamos falando dos judeus, e judeu orava. Então, crente também, quando vai firmar um matrimônio sério, ele ora, não é assim ou não? Não ora mais? Não ora mais não? Porque, deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui.
Porque para quem tem filha, sabe, na verdade, ainda mais quando filha é chamada por Deus para cantar ou para exercer qualquer função na igreja, e que ela se torna em evidência quando ela canta, quando ela recebe convite para cantar, e aí, quando ela está em evidência, vou falar mais da filha ou também do filho, quando eles estão em evidência, aí o povo que está lá na nave da igreja, os solteiros, as solteiras, começam a olhar e diz: prega muito, canta demais, que linda, que lindo. E aí começa a vir solicitações de amizade. E aí vem os interesses dos desejos carnais. Calma que eu já volto para o texto. E aí vem aquela conversinha mole da pós-modernidade. Vamos orar juntos? Que isso aqui é só uma desculpa. Não dá uma semana de oração, aí diz: Deus já confirmou. Oxi, e assim é. Ainda mais quando é menor de idade. Aí eu fico perguntando, quando se é menor de idade, como que Deus fala com quem é menor e não fala com os pais que são responsáveis? Se a própria Constituição e as leis estabelecidas deste país descreve que o menor não é responsável pelos seus atos, como que é que Deus vai violar as leis constitucionais de nosso país? Apertou, não é verdade? Mas tudo bem. E aí vem com aquela: não, mãe, sabe o que é? Eu sonhei. Tudo bem. Você sonhou com ele, Deus falou contigo, papai e mamãe vai botar o joelho no chão também para que Deus confirme para nós, porque você é menor de idade. E sendo menor de idade, é papai e mamãe que tem que ir lá no cartório e assinar por você, se você quiser casar como menor de idade, ou não é assim? Então, irmãos, tome cuidado com isso. Se alguém, na verdade, quer ter uma família muito bem edificada, com princípios de Deus e fundamentos na palavra de Deus, deve seguir à risca tudo quanto a Bíblia nos ensina. Alguém está aí? Diga glória. Por isso que certos matrimônios não estão durando mais do que um ano. Há 3 anos atrás durava 2, hoje está durando 1 ano. Virou moda. Então, olha só o que o texto descreve, ou a história aqui. Na verdade, o conceito judaico. Então ele ia, trabalhava e orar. Só que quando ele está orando, a primeira casa que deve ser edificada e construída é a casa espiritual. Antes da casa física ser estabelecida, é a casa, o âmbito espiritual que deve ser estabelecido primeiro. Por quê? Porque quando o casal se unir judicialmente, eles vão entrar para dentro da casa debaixo da bênção de Deus. Então, quando eles entrarem lá, quem já vai estar lá? A própria presença de Deus abençoando aquela união. Por isso que todo casal que é o pilar, ou são os pilares de sustentabilidade da casa, eles têm que casar-se debaixo de obediência, debaixo de oração, de santidade a Deus. Por quê? Porque quando alguém, na verdade, cai, peca antes do matrimônio, o conceito que nós aprendemos é o seguinte: alguns, os pais, e a gente precisa afirmar isso aqui, alguns pais que pensam em si mesmo: meu nome vai rolar, ainda mais sendo obreiro, ainda mais sendo pastor, cai sempre aquela preocupação, não é assim? Que vão falar de mim? Então, olha a grande desculpa que surgiu aí em questões de 15 anos, 20 anos atrás. Então, porque caiu, porque fornicou, então vamos fazer o seguinte: casa logo. É o maior erro, se você soubesse. Por que, pastor, é o maior erro? Porque vamos para o conceito espiritual. Porque uma vez que alguém fornica, cai antes do casamento, e aí, como desculpa para fugir do banco e da disciplina, diz: vamos casar logo. Você acaba levando a disciplina para dentro da sua casa. Entenda isso, pelo amor de Deus. Tratei de vários casos semelhantes, diversidade deles. O que eu estou falando é com conhecimento de causa. Quando isso acontece, aí um olha para o outro e diz: vai ser escândalo na congregação. Então vamos casar rápido. Por quê?
Não, porque assim a gente foge do banco, não fica lá no meio da humilhação, no meio da vergonha. Só que o erro é maior. Por quê? Quando você casa fugindo da disciplina imposta pelo ministério, estabelecida estatutamente aqui pelo próprio ministério, você leva a disciplina para dentro da sua casa. E aí depois você vai ter estrutura para passar por ela dentro de casa? Como assim, pastor? Porque lá dentro vem crises emocionais. A consequência do seu ato vai ser levado para dentro da sua casa. Então, pastor, o que eu devo fazer? Qual é o conselho? O conselho é: suporta a disciplina no banco. Como assim? Suporta no banco. Sendo envergonhado, humilhado, não. Pior coisa é você casar, levar a disciplina para dentro de casa, e lá, como em várias situações eu vi, de ter crises, até briga com agressões dentro de casa, e aí acabar se divorciando, juntando as coisas e voltar para a casa da mãe. A vergonha é maior aonde? Passar 6 meses em disciplina ou se casar e o casamento não durar 1 ano e você se divorciar. E aí? O que é melhor? Pense, reflita. Por isso que eles se casavam e oravam pedindo a bênção de Deus. Quando isto acontecia, a bênção de Deus estava dentro do lar. Por isso que aqui dentro desta situação, por uma eventualidade da vida, porque é comum que um ou outro morra, é ocasional, são incidentes da vida. Todas as coisas, Eclesiastes capítulo 9 vai descrever, sucede aos bons e aos ruins, ao justo e ao injusto. Então, a história conta aqui que um deles cai, morre. Ao morrer, fica só uma coluna sustentando o teto. E essa coluna é essa mulher. Quando o teto é sustentado apenas por essa mulher, a responsabilidade aumenta. Por quê? Quem vai ter que manter a casa? Ela. Quem vai ter, como a mulher já tinha um papel, o pai aqui dentro desse conceito, diferente da nossa realidade, da nossa cultura e dos nossos costumes, quem educava o filho, na verdade, os filhos era o pai, mas hoje quem faz mais a parte educativa são as mães da nossa nação. Então veja, a responsabilidade dessa mulher aumenta. Então sustentar um teto espiritual sobre a sua vida não é tão fácil como se parece, a carga aumenta. Porém o credor, que representa o diabo, que representa o inimigo, que representa o adversário, ao ouvir, é uma analogia, me entenda, ao ouvir que uma das colunas, seja lá, se desviou, caiu, se divorciou, e aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar no cenário. Quando ele entra no cenário, é isso aqui que eu acho lindo. Por isso que eu sempre aconselho, vai casar, tudo debaixo de oração, tudo pedindo a bênção de Deus. Por quê? Porque não só a bênção, mas a presença dele. Senhor, me abençoa, que a sua presença esteja na nossa união, no nosso relacionamento, que haja compreensão, entendimento, diálogo, cumplicidade, companheirismo. Porque na hora de fazer os votos, é assim, não é? Na doença, na tristeza, na dor, até que a morte Só que a gente acaba se divorciando por coisas muito mais inferiores, que não estão ligadas aos votos, não é verdade? Por isso que eu acho interessante algumas pessoas que pegaram o costume dos americanos e fazem, na verdade, anualmente, outros a cada 5, outros a cada 10, fazem, na verdade, a recitação de votos, para lembrar do que foi feito lá atrás. Oh, glória! Então, olha o que acontece quando uma das colunas cai, o inimigo vê e diz, bom, caiu uma das colunas, então a casa está frágil. Só que este casal orou antes de casar. E orando antes de casar, olha o que o texto diz. E ele vindo, até onde ele vem? Você leu o texto comigo? E ele vindo, ele veio só até a porta. Não é interessante? E ele vindo, o credor veio até a porta e bateu só na porta. Oxe, mas peraí.
Então vamos lá, vamos entender. Então uma casa que não tem presença, que não tem bênção de Deus, o inimigo encontra legalidade para entrar. Se a gente se basear, escute isso, num texto referido aqui, que é uma referência, em Deuteronômio capítulo 7, verso 26, está escrito: e tu não introduzirás nada do que seja anátema dentro da sua casa. Olha o que Moisés está discursando para este povo. Você não pode trazer para dentro do ambiente onde você se casou debaixo da bênção de Deus, tendo Deus como testemunha do seu casamento. Você não pode dividir esse espaço, esse âmbito onde está a presença de Deus e permitir que a maldade, a maldição, a malignidade ou tudo que seja maldito, ou seja, ídolos, entre dentro da sua casa. Por quê? Uma vez que o ídolo entra, vai haver um conflito espiritual. Então Deus, que não aceita a idolatria, porque no conceito do Velho Testamento, onde entrava a idolatria, a presença de Deus se retirava. Então olha o que está acontecendo dentro da casa. Porque, vamos lá, volte comigo nesse raciocínio. Eliseu é Deus, a viúva, seu marido, seus filhos e o credor que aponta para o diabo. Então vamos lá. Mas peraí, pastor, tem alguém já raciocinando. Se Eliseu é Deus, por que Eliseu não está lá dentro? Vamos pensar comigo isso aqui. Porque se eles casaram, então é que a gente não leu com atenção o que tem dentro da casa. Por quê? Vamos lá. Quando o credor vem e fica sabendo, morreu, a responsabilidade aumentou, a carga é maior sobre as costas da mulher. Então o inimigo vem, que eu acho lindo, e ele só vem até a porta. E ao bater na porta ele diz, a mulher abre a porta. Quando ela abre a porta, ele não está de olho, vamos se dizer, geladeira, smart TV, smartphone e nada do que seja material. O olhar dele está voltado para os filhos. É isso que o diabo quer. O diabo não está preocupado com carro, com casa física, com condição financeira de ninguém. O diabo está voltado com seus olhos fixos na vida de nossos descendentes, de nossa posteridade. Por isso que tem muitas famílias, na verdade, que os pais estão na igreja e os filhos estão longe da igreja, porque os pais acham que os bens materiais devem ser superiores, na verdade, aos valores familiares, aos valores dos filhos. Então, quando o credor bate, que a porta abre, ao abrir a porta, ele olha e diz, eu não quero carro, eu não quero casa, analogia, eu não quero nada, eu quero levar os seus 2 filhos para ser escravos. Pega essa analogia aqui, pelo amor de Deus. Quando a mulher ouviu dizendo, como é que é? Vai levar meus filhos para ser escravo? Não tem com que pagar? Não. Mas alguém já pagou para nós aqui, alguém já pagou há 2000 anos atrás. Então pode vir qualquer tipo de ameaça do inimigo contra nós, ô glória. A dívida que foi deixada já foi paga há mais de 2000 anos. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Então proteja a sua casa, guarde a sua família, coloca ela debaixo da cobertura do sangue de Jesus, coloca ela debaixo das mãos onipotentes do Senhor, porque ela estando debaixo da mão de Deus, o inimigo não tem poder. Só que tem ocasiões que o inimigo vai fazer o quê? Vai lançar ameaça. Eu vim trazer, e Deus muitas das vezes permite, lá em Jó não permitiu, mas olha lá, vamos lá e eu encerro. É que o texto vai descrever da seguinte forma, ele vem, bate a porta e diz, vou levar. Ela diz, levar? Eu não tenho o que pagar, então eu levo. Ele vira as costas, mas ele não entra na casa da mulher. Aí fica a pergunta, por que ele não entrou? Tudo bem que existe no literalismo do texto, existem alguns princípios e algumas regras teológicas a serem seguidas, mas eu estou dizendo uma analogia, e para a gente fazer algumas aplicações no sentido espiritual. Alguém está comigo? Diga amém. Então vamos lá, por que ele não entrou? Se Eliseu, que representa Deus, é a figura de Deus no capítulo 4,
e Eliseu não está dentro da casa, mas está fora, então o credor não entrou dentro da casa por quê? Porque lá dentro da casa tinha algo que a mulher se esqueceu que tinha. Porque quando ela sai de dentro, porque ela se esquece do que tem dentro de casa, quando ela se esquece, aí ela vai em busca do homem de Deus. Ela sai de dentro para buscar fora. Quando ela encontra o homem de Deus, ela se lança aos pés do homem de Deus e diz: homem de Deus, o meu marido, teu servo, temia o Senhor, e tu sabias disso. Porém agora ele morreu, e o credor bateu a minha porta, quer levar o meu maior bem, a minha maior riqueza, o meu maior tesouro, que são os meus 2 filhos. Olha o que Eliseu vai perguntar para ela: quem era o seu marido? Quem era? Profeta. Opa, peraí, profeta é ministério. Quem é profeta significa que ele tem ministério. Então, se ele tinha ministério, então ele conhecia o decálogo, conhecia 613 leis e preceitos de Deus. Então, alguma coisa ele deixou dentro de casa. Porque alguém que tem título de ministério, de profeta, seja lá, de sacerdote, de pregador, de cantor, seja como for, alguém que exerce qualquer tipo de função dentro da casa de Deus, tem que ensinar alguma coisa de Deus também dentro de casa. Por isso que Eliseu vai dizer para ele: então, se seu marido tinha ou exercia qualquer tipo de ofício em Deus ou para Deus, então fala para mim o que é que ele ensinou dentro de casa. Aí ela para, peraí, tem alguma coisa lá? Ela diz: a tua serva não tem nada. Porém é uma vírgula, não é? Há uma vírgula depois do nada. Aí ela toma ar novamente, respira e diz: espera aí, a não ser uma botija pequena ou uma botija de... Entendeu por que o credor não entrou lá? Ô glória! Entendeu por que o credor não entrou lá? Porque eles não oraram para casar? Não pediram a bênção de Deus? Ô glória! Então azeite, símbolo de unção, mas também uma representação, porque se é unção, então representa o Espírito, representa a presença. Então por isso que aonde tem azeite, o inimigo não entra. Pode haver a crise que houver, o inimigo não tem poder de entrar aonde tem. Pode ser um pouquinho só, pode estar na metade da botija, mas se tem azeite, o maligno não tem poder de entrar. Eu vi 1, 2, 3, 4 mãos levantando, 5. Está melhorando. Aonde tem presença, o inimigo não entra. Aonde tem a graça, o inimigo não entra. Oh glória, por quê? Porque eles oravam dentro de casa, ou seja, havia cultos domésticos estabelecidos dentro da casa. Quem mais falava dentro da casa não era Netflix. Quem mais falava dentro da casa não era Xbox. Quem mais falava dentro da casa não era seriados, novelas, nem filmes. Quem mais falava dentro da casa era a palavra de Deus. E aonde tem palavra tem presença. Ô glória! Ô glória! Tem presença? Tem presença na tua casa? Tem presença lá? Se não tem, levante a mão para receber. Ô glória, não é um trabalho voltado para a família? Então levante a mão para receber. Ô glória, hoje Deus vai te dar força. Hoje Deus vai te dar direção. Hoje Deus vai te dar orientação. E o culto doméstico vai ser restabelecido, né? Você crê nisso? Pelo amor de Deus, levante a mão. Enche o pulmão de ar. Fala alguma coisa para Deus ouvir na eternidade. Ô glória, por isso que Eliseu olhou para ela e disse: fala para mim o que é que você tem em casa, porque você se diz, vamos lá, né? Parafraseando, se diz cantora, pregador, se diz obreiro, se diz tanta coisa, e aí vai dirigindo o círculo de oração. Então, se você sabe chegar aqui e dar orientações para os outros, fala o que tem na sua casa também. Ô glória! Por isso que Eliseu não estava lá dentro, porque o azeite é uma figura do Espírito Santo, da unção de Deus dentro da casa. Por isso que o diabo, irmãos, na verdade, tem entrado em muitos lares, porque algumas pessoas deixou de fazer cultos dentro do seu lar.
A frieza entrou, a pós-modernidade chegou, a tecnologia avançou tamanhamente e tem dominado as nossas vidas dentro da nossa casa. Tem horas, tudo bem, é um grande auxílio, uma grande ferramenta quando muito bem usada. Mas tem horas que eu estou dentro de casa, eu me pego olhando, eu digo, Senhor, que saudade quando a televisão era proibida. Ô glória, só eu vou dar glória, ô glória. Que saudade quando no mais era permitido, era só o rádio, ô aleluia. Glória. Por quê? Só tinha tempo para cantar hino da harpa e ler Bíblia. Aleluia. Eu vou continuar dando glória a Deus sozinho, não tem problema. Aleluia. Por isso que naquela época, crianças de 7, 5, daí para frente, eram batizadas com o Espírito Santo dentro de casa. Aí hoje não, hoje a moda é, vamos fazer megas eventos para ver os jovens, até pessoas que já passou dos 30 anos, que nem sabem o que é batismo com o Espírito Santo, porque só fica assim, ó, entretido em tudo aquilo que não traz riqueza, conhecimento e não aproxima ele mais de Deus. Aí a gente faz megas, hiper eventos para alguém ser batizado com o Espírito Santo. Aí põe a mão daqui, põe a mão de lá e vai, aperta daqui, fica 1 hora, 1 hora e meia dizendo batiza Jesus. Não, naquela época era simples, era estar pregando e alguém pulava daqui, era estar pregando e uma criança levantava falando em línguas ali. Por quê? A vida dele era de oração dentro de casa. Eu sei, falta glória a Deus, mas não tem problema não, irmão. Já passei dessa fase aí. Dá glória se quiser. Aleluia, Jesus. Recebe se quiser. Mas olha o que o texto diz. Ela sai de dentro para ir buscar fora. E quando ela faz isso, aí Eliseu diz para ela, mulher, tudo que você precisa está lá dentro. Aleluia. Tudo que você precisa, muitas das vezes acontece dentro da sua casa. Nem sempre, o problema é familiar, o problema é conjugal. Nada contra, pelo amor de Deus, me ouçam, nada contra. Mas hoje estamos facilitando e modernizando tudo. Porque alguém que tem uma crise conjugal está à beira de um divórcio. Vamos fazer palestra de casais. É ótimo, em algumas ocasiões é ótimo. Porém, nem sempre resolve. Que a gente ouve uma boa orientação, sim, ouvimos. De pessoas preparadas, sim, capacitadas. Sim, irmão, nada contra, pelo amor de Deus. Só que não adianta chegar aqui, naquele encontro, todo mundo muito bem vestido. Aí ele vai lá, passa o cartão em 20 vezes. Para poder presentear a mulher naquela noite, porque já é tudo combinado. Só que ele aprendeu lá atrás que isso era costume que tem que fazer cotidianamente com a mulher. Aí, tudo bem, vai lá, participa, ouve, aí faz aquela apresentação bonita, aí faz aquela troca de presente, depois leva ela para jantar, que era coisa que ele já sabia que ele tinha que fazer. Mas aí muitas das vezes, me perdoe aqui, mas para muitas das vezes, a gente participa para fazer bonitinho na congregação. Mas quando volta, o problema continua lá dentro de casa. Por isso que Eliseu diz para ela, mulher, o que você precisa está lá dentro. Lembra quando você estabeleceu seu matrimônio? Lembra quando você se casou jurando cuidar dela? Lembra quando você prometeu que se vocês tivessem filhos, vocês apresentando em cima do altar, disse, educaremos no caminho do Senhor? Lembra? Mas hoje não, hoje a gente virou liberalistas. E aí vai, e os problemas vêm surgindo. Aí Eliseu diz, tudo que você precisa está lá dentro ainda tem azeite. Ô glória, lá dentro tem a fonte do azeite para a tua vida. Como assim, pastor? E eu encerro. É aquele altar que faz tempo que você não volta lá. Lembra quando você pegava na mão dela? Lembra quando você chamava ele para oração e ambos oravam juntos? Lembra quando a família se reunia, nem que fosse uma vez por mês,
e a família inteira clamava a Deus, orávamos todos juntos, e a bênção de Deus nos enriquecia. Lembra quando chegavam os finais de semana, ou até durante a semana, que a gente se assentava à mesa em comunhão? Porque a mesa tem uma figura importantíssima na Bíblia Sagrada. Deixa eu te contar isso aqui, e eu entrego a minha participação na noite de hoje. Eu não tinha mesa quando eu me casei, irmãos. Eu me casei, não tinha móvel algum dentro de casa, mas eu me casei e fui para dentro da casa. Aí a gente recebia os irmãos, dizia: senta por aqui, encosta ali. Pegava cadeira na minha sogra que morava do lado, e aí Deus me incomodando, falando sobre mesa ao meu coração, dizendo: você precisa de uma mesa, você precisa de uma mesa, porque a mesa também é um símbolo de altar familiar. E aí um belo dia o Espírito Santo olhou para mim e disse: meu filho, vai lá em cima da laje, na lavanderia, pega uma mesa que tem lá. Quando eu subi lá, eu vi a mesa do meu sogro, uma mesa de vários tipos de madeira, sabe? Que ele fez, inventou lá na hora. A bicha era tão torta, mas tão torta, que ela não ficava de pé sozinha, parecendo criança, sabe? Aprendendo a andar. Aí eu peguei a mesa, trouxe para dentro de casa. Quando minha esposa olhou, eu disse: meu filho, misericórdia. Você quer alguma coisa? Então, peça para Deus uma coisa boa. Eu disse: foi Jesus que mandou eu trazer a mesa aqui para dentro, e se ele mandou eu vou obedecer. Se ela é feia eu não sei. Encostei ela na parede, deixei a mesa encostada na parede. Como eu trabalhava perto de casa numa obra de uma construção civil, ali na Tiburcio de Souza, aí eu vim almoçar em casa, irmão. Por isso que eu digo, a mulher, quando ela quer exercer seus dotes, não tem para ninguém. Por mais que haja homens modernos aí que lava a casa, lava a roupa, lava a louça, irmão, mas nada supera o dote da mulher, nada. Quando eu cheguei em casa, morrendo de fome, e eu olhei para a mesa, que toalha bonita a mesa estava bem vestida naquele dia. Ela jogou uma toalha de mesa bonita sobre a mesa, colocou o prato, colocou o talher, bonitinho, a jaga de suco, tudo bem ordenado. Irmão, eu sou muito emotivo, a lágrima correu nos olhos. Eu disse: meu bem, aleluia, que mesa linda. Ela disse: pois é, para você. Eu disse: para mim não, é para nós, vamos todos se assentar à mesa. Eu disse. Ela disse: nós já almoçamos. Eu disse: não tem problema, todos nós nos reuniremos ao redor da mesa. Salmo de número 128 está escrito isso. Quando nós nos reunimos ao redor da mesa, eu dei graças a Deus, porque crente ainda ora para comer. Glória. Pode estar no Burger King, no McDonald's, pode estar no Ragazzo, pode estar onde for, irmão, ele ainda dá graças a Deus para comer, porque crente ora para comer, agradecendo a Deus. Aleluia. Quando eu dei graças a Deus, pensa num homem que comeu como nunca antes tinha comido, irmão. Comida boa depois da oração. E olha que era só um arrozinho com feijão e um ovinho, que eu amo. Mistura que não pode faltar na minha casa é ovo. Aleluia. Comi como gente grande, aleluia, debaixo da bênção de Deus. Quando de repente eu me levantei e disse: vamos agradecer a Deus de novo. Comida boa. Quando nós nos colocamos de pé e eu comecei a agradecer a Deus, aleluia, começamos a orar. Meu filho tinha 4 anos de idade, 3 anos e meio. Há 4 anos, meu caçula, minha menina tinha, aleluia, Jesus tinha os seus 11 anos de idade. Quando eu comecei a agradecer a Deus mais uma vez, um vento entrou pela janela da cozinha. Me calacia. Aquele vento entrou, a casa, irmão, entende se você quiser, a casa começou a trepidar, balançar, eu comecei a tremer, segurei na mesa, e no meio daquele vento que entrou na casa, a lâmpada balançava, aleluia, uma voz ecoou dentro daquele vento e disse: assim serei eu, todas as vezes que a família se reunir ao redor da mesa, eu renovarei alianças, repreenderei enfermidades, e o mal não prosperará na sua casa. Glória ao nome de Jesus. Pergunta para mim quantas vezes a gente compra remédio em casa. Pergunta para mim quantas vezes meus filhos ficam doentes, adoecidos dentro de casa, porque todas as vezes que a situação começa a apertar, porque a agenda daqui, a agenda de lá, e nem sempre dá para se reunir à mesa, o Senhor falou para mim: nem que seja uma vez por mês, reúne a família ao redor da mesa, invoca o nome dele, e todo mal sairá, baterá em retirada da sua casa, e nem enfermidade predominará naquele lugar. Fique de pé rapidinho, com a permissão do pastor José.
Oracande, remi calacia. Aleluia. Naquele dia, foi a primeira vez que eu vi meu filho falar em línguas com 4 anos de idade. Você não deu glória a Deus porque não era o seu. Mas eu profetizo de olhos abertos. Vai acontecer na tua casa, na tua família. Vai sim. Sabe quem entende a importância da mesa? As mulheres. Quem entende a importância da mesa na casa são as mulheres. É verdade. Porque quer ver? Depois da escola, elas acordam cedo, vão no sacolão, vão na feira, participam da escola bíblica dominical. Ou domingo corrida das mulheres. Dos homens também, mas das mulheres muito mais. Aí corre para casa, chega lá, prepara tudo. Aí quando tudo está preparado, ela põe tudo na mesa bonitinho. Aí bate o sininho lá. Tá pronto, pessoal? Tá na mesa. Aí cada um vem e faz o seu prato. Um vai para a sala, outro sobe para o quarto, outro vai para o quintal, outro senta no sofá. E ela olha e diz: oxe, mas eu preparei a mesa para que todos estivessem sentados à mesa. E a divisão muitas das vezes começa na mesa. Só que tem um outro sentido, uma outra mensagem contida dentro disso. Mas me entenda, continue orando dentro da sua casa. Reúna a família, se assente ao redor da mesa, pelo amor de Deus. A mesa é um móvel significativo e primordial dentro da casa. Existem 3, não vou entrar aqui porque é outra mensagem. Mas entenda, nem que seja uma vez por mês, irmãs. Nem que seja uma vez por mês, irmãos. Reúna-se ao redor da mesa, invoque a presença dEle. Oh glória, fecha os teus olhos. A gente se esquece do que tem dentro de casa. E aí quando vem a crise, a gente sai de dentro para buscar fora. Vai na igreja de um, vai na igreja de outro, vai em outra denominação. Por isso, há tanta gente mudando de igreja, há tanta gente mudando de denominação, tanta gente mudando de ministério, porque se esqueceu do que tem dentro de casa. Não se esqueça disso. Feche os teus olhos. Segure na mão de quem está ao seu lado, por favor. Oh glória. Reúna a sua família aí em seu coração agora, vai. Aleluia. Ensine seus filhos corretamente. Instrua eles, discipline eles, corrija eles. Não deixe eles terem futuramente um matrimônio que vai, na verdade, se romper com 1, 2, 3 anos que seja. Mas ensine os princípios familiares, cristãos, estabeleça-os, fundamente-os dentro do teu lar para a glória do nome de Jesus. Ore comigo agora, traga a sua família ao seu coração. Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer. Fiel é a sua palavra e digna de toda aceitação. Sabemos, ó Deus, que o inimigo, Senhor, perambula, rodeia, muitas das vezes a casa dos teus filhos, a casa do crente, a casa da família brasileira. Ele tenta, Senhor, violar os princípios estabelecidos pelo Senhor, ele tenta quebrá-los. Ó Deus, mas na noite de hoje, ó glória, ore comigo, ore comigo, ore comigo. Não permita, Jesus, que mais um casamento seja destruído. Não permita que uma família mais seja dilacerada pelas garras, ó Deus querido Senhor, do adversário. Ó Deus querido, preserva esta casa, preserva este matrimônio, preserva a vida destas crianças, destes adolescentes, destes jovens. Guarda, ó Deus, Espírito Santo, vem resplandecer, ó Deus, neste entendimento, neste coração, que eles entendam o fundamento da sua palavra, que eles entendam, Senhor, o princípio da família, em nome de Jesus, ó Deus. Estenda a sua mão ao redor desta vida agora, estenda a sua mão ao redor, ó Deus, para proteger e guardar esta casa, esta família agora, aonde quer que eles estejam, ou qualquer que seja a crise, qualquer que seja a impossibilidade familiar, matrimonial, aonde ambos, ó Deus,
Deus querido, o Senhor diz que não tem mais jeito, vai se divorciar. Entra neste meio agora. Ó Deus querido, o Senhor anula toda sentença de destruição familiar. Anula, Senhor, todo projeto de divórcio. Agora, em nome de Jesus. Ó Deus querido, vem estabelecer novamente os princípios. Vem fundamentá-los novamente agora. Vem renovar, vem restaurar. Renova, Senhor, os votos. Renova a aliança. Restaura a família. Restaura o matrimônio agora, em nome de Jesus. Todo mal saia. Ó Deus querido Senhor, que todo espírito maligno que entra muitas das vezes sorrateiramente, ó Deus querido Senhor, a fim de destruir, Senhor, as famílias desta igreja, as famílias, ó Pai querido Senhor, do teu povo, que na noite de hoje agora, nós oramos, ó Deus, com a autoridade do teu nome agora, todo mal saia, todo mal bata em retirada agora, toda divisão seja destronada agora, que haja unidade da família agora, que haja comunhão da família agora, que haja restabelecimento do amor. Há quem diga que o amor acaba, o amor não acaba, Jesus, porque o amor emana de ti, ó Deus. Ó Deus querido Senhor, então renova a aliança agora, renova o amor, restaura o sentimento, ó Deus, tira esse sentimento de amargura, de rancor, de falta de perdão, de misericórdia. Agora vem renovar em nome de Jesus Cristo, vem restaurar em nome de Jesus. Glória a Jesus.